Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6, uma das passagens, uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, né? Podemos comparar ali com o Salmo 91, Salmo 23, uma das passagens mais conhecidas, né, da palavra é o que nós vamos ler hoje, tá? Nós vamos ler o capítulo 6 de Daniel juntos aqui, bem rapidinho, vai ser uma bênção para a tua vida e para toda a sua família e para aqueles que você compartilhar e chamar para essa campanha também, tá bom? Porque estamos lendo todos os dias aqui um capítulo da Bíblia para você meditar, ser força para a tua vida, ser bênção para a tua vida, e eu sempre peço para você me ajudar, mandar para muitas pessoas aí e convidar elas a fazer parte dessa campanha de leitura bíblica com a gente, tá bom? Vamos lá, que Deus abençoe aí o seu dia, a hora que você está lendo. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino, né? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra a lei do seu Deus. Então Daniel era um homem fiel, né? Um homem que tinha um espírito excelente. Aqui no capítulo 6 até o versículo 5, nós vemos a apresentação de como que Daniel fazia. E eles tentaram procurar ali falhas em Daniel de várias formas, mas não encontraram. Aí eles pensaram o quê? Vamos procurar contra o seu Deus. Vamos tocar em alguma coisa que ele possa fazer contra o seu Deus, que nós vamos achar alguma forma de prejudicá-lo, né? Aí nós vamos entrar aqui na leitura, continuando o versículo 6 aqui, ó. Diz assim: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os presidentes aqui que o Senhor colocou sobre o reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles queriam que o rei fizesse um interdito, que todo mundo que fizesse uma petição, né, uma solicitação a qualquer homem ou a qualquer Deus que não fosse o rei, ele fosse lançado na cova dos leões. Em outras palavras, ó rei, o Senhor vai ser o Deus supremo. Queria fazer o orgulho, né, no coração aqui do rei Dário, né? Aí o versículo 8 fala assim, ó: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O Daniel, quando ficou sabendo que o rei assinou isso, falou assim: o rei assinou
que nós não podemos fazer oração, pedido a qualquer outra pessoa, ou não podemos pedir um conselho a outro homem, só ao rei, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, orando ao meu Deus, porque eu sei que só Ele pode me dar a bênção, só Ele tem a bênção. Daniel, a mesma firmeza que ele teve lá no capítulo 1, versículo 8, de decidir firmemente a não se contaminar com as iguarias do rei, aqui no capítulo 6, depois de anos, dezenas de anos após aquilo, ele permanece fiel. Ele permanece fiel ao seu propósito. Ele permanece fiel ao seu Deus, dizendo: eu não vou desistir, eu não vou retroceder. E nós temos que aprender muito isso com Daniel. Deus não quer e nem espera que nós venhamos correr. Deus espera que a gente venha caminhar hoje, amanhã e sempre, porque talvez correndo você vai se cansar, mas caminhando dia a dia na fé, você vai permanecer firme até o fim, tá bom? Então pense nisso. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, do nosso Deus, se apressaram ao rei e se apresentaram a respeito do interdito real. E lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. O rei, quando viu e percebeu que era uma cilada para Daniel, e quando ficou sabendo que era Daniel que estava ali nesta situação, ele tentou fazer de tudo. E até o pôr do sol ali, ele se empenhou para livrar Daniel, porque o rei gostava muito de Daniel. Daniel era um homem exemplar, Aí o versículo 15 fala assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei falou para Daniel: eu desejo que o seu Deus, o Daniel, ele te livres. O teu Deus que você serve com fidelidade, que ele te livre, ô Daniel. Que bonito isso, Aí o versículo 18 fala assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio. No versículo 17, estava pulando o versículo aqui, ó. Foi trazida, uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, Eles selaram ali a tranca ali, colocaram um selo na onde que estava ali a pedra para que ninguém tirasse, Colocaram um selo de proteção ali. A gente estava pulando esse versículo aqui. Aí o 18 fala assim, ó: então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Olha o tanto que o rei gostava de Daniel. O rei jejuou pelo Daniel e o rei perdeu o sono, ficou inquieto, Olha que interessante. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel, eita glória! Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, eita glória! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele,
também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia! Antes da gente continuar os próximos versículos, dá um glória a Deus aqui nos comentários. E eu gostaria muito que quando a gente terminar a leitura de hoje, você compartilhasse esse Daniel 6 com pelo menos 6 pessoas. Com pelo menos 6 pessoas que estão precisando de um livramento como esse. Você vai compartilhar aí no seu WhatsApp, aí nas suas redes sociais, status, de todas as formas. Eu quero que você compartilhe com pelo menos 6 pessoas, simbolizando Daniel 6, para que essas pessoas possam receber essa palavra e também receber este livramento que Daniel recebeu e que você, que está lendo comigo aqui, esse capítulo maravilhoso, essa passagem maravilhosa, também está recebendo. Porque assim como Deus fechou a boca dos leões e protegeu Daniel, Deus está fechando a boca de leões sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Receba aí, tá? Não, vamos acabar a nossa leitura aqui e depois você manda para essas 6 pessoas aí, combinado? O versículo 23 diz assim: então o rei se alegrou. Eita glória, que legal, hein? Quando ele chamou o Daniel ali, ele chamou com voz triste, né? Agora o rei se alegrou sobremaneira, diz o versículo 23, e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinha chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Olha que interessante. Aqueles homens que armaram a cilada, né? Aqueles presidentes, sátrapas, aqueles governadores que armaram cilada contra Daniel para poder destruí-lo, Deus mandou anjo e protegeu Daniel. E esses homens, como diz a própria palavra, né? Aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Então eles plantaram e eles colheram. Então o rei falou: ó, vocês não fizeram isso com Daniel? Agora vocês serão lançados na cova. Porque talvez alguma pessoa, quando lê essa passagem, ela fala assim: ah, mas talvez os leões não eram, que era a pena da época, né? Era a forma de punir. Talvez os leões não estavam com fome. Não. Colocaram só um homem lá dentro, Daniel, e ele não foi devorado. Pelo contrário, Deus fechou a boca. Agora colocaram aqui 120, né? Colocaram 120 homens lá dentro, colocaram governadores, suas famílias e entre outros, foi uma quantidade enorme. E todos eles, antes de chegarem no fim da cova, antes de chegarem no fim da cova dos leões, quando eles chegarem lá no fim, até os seus ossos tinham sido esmigalhados. Você vê o quão foi grande o livramento de Deus para com Daniel, né? Então, traduzindo aqui essa parte, fique tranquilo. As pessoas que se levantam contra você, que querem o seu mal, se elas não se converterem, o próprio Deus cuidará destas situações, tá bom? Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. Olha que bênção. Tá vendo que maravilha? E o que eu estava dizendo para você desde o início do livro de Daniel? Você percebe que não é o ambiente? Você percebe que não é o ambiente? Porque talvez a pessoa fale assim, ó, é por causa do lugar que eu não venço. Não. Daniel está vencendo aqui na Babilônia. Aí a pessoa fala assim, mas é por causa das pessoas que estão à minha volta, por causa do presidente, do governador, do prefeito, é por causa do meu encarregado, do meu patrão, desse, daquele. Não é, porque o Daniel venceu quando entrou na Babilônia com Nabucodonosor.
Daniel venceu com Belzazar, o filho dele aqui, honrou ele. Daniel, mostramos aqui agora que ele venceu com o rei Dário. Ele venceu, você viu que ele prosperou no reinado do Ciro, que termina falando aqui do Ciro. Então não é ambiente, não é pessoas, você só depende de Deus. A sua aliança tem que ser com Deus. Se a sua aliança for com Deus, você vai arrebentar, tá bom? Então receba nesta leitura de Daniel capítulo 6 essa bênção para a sua vida, tá? Que Deus abençoe a sua vida e amanhã, tá? Eu aguardo você, Daniel capítulo 7. Agora nós vamos começar em vários sonhos aqui de Daniel, visões, coisas para tempos vindouros, e muitas delas nós já estamos acompanhando hoje, tá bom? Então vamos nessa fé, que Deus vai abençoar você lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia. Até amanhã, se Deus nos permitir. Escreve aqui nos comentários. Até amanhã, bispo.